Então, abençoado aqui. E a pastora Franciele Nakazato. Rapaz, esse povo é muito bonito nas fotos, né? Dos perfis deles. Que isso. Aí, ó, diretamente de BH, Júlio César. Bom dia. Bom dia, bom Júlio dia. César. Júlio César, ele tá falando para a família lá, para os amigos lá sobre restauração, não é isso, Júlio César? Começaremos hoje. Voltamos de viagem semana Vai começar passada. hoje. Começamos hoje. Você viu que eu te mandei os 2 esboços, né? Vi, até respondi lá, eu quero agradecer. Robenilson, graça e É para paz. começar a série pelo começo. Bom dia, graças a paz. Não vou poder falar, mas vou estar ouvindo, vou estar pilotando a moto. Tô com fone. Maravilha. Aleluia. Vai na unção aí desse vento abençoado aí. Amém, amados. Bom dia a todos que estão. Pastor Wesley Alves, no caso aqui hoje, vai compartilhar conosco, né? Eu e ele vai estar administrando a reunião aí. Não sabemos se o Google Meet vai de fato deixar a gente ir até o final. Começamos aqui 5 minutos antes, eu e ele. São todos muito bem-vindos. Eu estou na cidade de Maringá, no Paraná. Fiz uma boa viagem ontem, durante o dia. Eu trouxe a minha irmã e meu cunhado, e eu e o Edson Miguel. A pastora Joisele está num outro lugar do Paraná, com a mãe, né? Visitando a família da mãe dela. E independente do fato da gente estar viajando, uma vez que você estabeleceu um propósito, uma vez que você estabeleceu um compromisso, disse sim ao Senhor, cumpre o que prometeu. É simples assim. E eu me alegro muito de poder, logo pela manhã, ver tantos irmãos disponíveis, né? A gente sabe que não são todos que se dispõem a isso, mas tem muita gente no nosso meio que tem fome de verdade, que ama de verdade, que se dispõe de verdade, e eu valorizo muito isso. Você sabe que nós estamos numa série sobre restauração, né? Restaurados para edificar. Cada um dos personagens que nós estamos falando aqui são homens e mulheres que foram restaurados para edificar. Eles foram restaurados para poder continuar edificando os seus testemunhos, a obra do Senhor, para de fato se transformarem nas histórias daquilo que a palavra do Senhor nos conta. Então, são homens e mulheres restaurados para edificar, assim como eu creio que nós somos restaurados para edificar, não só para a igreja edificar, que é a comunidade que somos, mas para edificar, para fazer, para construir um testemunho, uma obra que o Senhor tem nos chamado. Quando eu paro e penso quantos anos cada um de nós tem caminhando na presença, eu vejo que de fato Deus nos escolheu para algo muito especial, muito específico, e eu louvo a Deus por viver na comunhão que nós vivemos. Wesley deve ter 14 anos no nosso meio, confere, Wesley? 14. Nós Glória a batizamos Deus. em 2010. Você foi batizado na Edificar? Batizado em Edificar em junho de 2010, na chácara do Guilherme, ali no Casado na Edificar? Edificar em dezembro de 2010. É por isso que o cara não tem plano B, né? Não tem jeito. E a conta tá arredondada no 10, então tá Glória a fácil. Deus. Ora conosco, vamos começar esse dia. Hoje nós vamos falar sobre a restauração de Elias. Amém. Senhor Jesus, nós te damos graças, te glorificamos por esse tempo, por essa manhã, pela oportunidade que temos, Pai, de começar esse dia, ó Deus, rendidos ao Senhor, experimentando da tua graça, da tua presença, Aleluia. experimentando, Pai, dessa restauração que o Senhor tem para cada um de nós. Deixa-nos, Deus, nesta manhã sermos alimentados com esse maná, com essa primeira parte, Glória com a aquilo que Deus. o Senhor tem para falar ao coração de cada um de nós. Eu declaro isso, Pai, abençoando esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer a leitura do nosso texto aqui e depois o pastor Wesley já pode começar compartilhando ali a introdução e o primeiro tópico.
Então, nós vamos falar hoje de quem é o Deus que nos restaura, né? Como ele faz isso? Usando a história da restauração de Elias. E o texto aqui, a referência é 1 Reis, capítulo 19, vamos ler do 8 ao 16. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com a força daquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra veio do Senhor a ele e disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como um rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da região de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Então, deixa eu só começar aqui, que aí eu vou entregar para o Wesley. Elias estava vivendo um tempo de profunda perseguição, de sentimento de abandono, né? Muito oprimido, um desafio muito grande, porque mesmo depois daquela grande vitória ali no Monte Carmelo, onde o fogo desceu e ele matou os profetas de Baal, e ele restaurou ali a adoração da nação, dizendo, eles estavam dizendo só o Senhor é Deus, mesmo depois dessa experiência extraordinária que é narrada no capítulo 18, ele estava vivendo um momento de ameaça. A rainha, a rainha da Síria, da Síria não, perdão, a rainha Jezabel, esposa de Acabe, rainha do seu tempo ali em Jerusalém, Israel, ela tinha feito uma ameaça. Ela falou: até o final do dia hoje, a hora que eu achar ele, a mesma coisa que ele fez com os profetas, eu farei com ele. E debaixo da ameaça de uma única mulher, claro, uma mulher muito poderosa, mas debaixo da ameaça de uma única mulher, aquele homem que tinha matado 800 profetas, que tinha conduzido a nação, feito cair fogo do céu naquele altar, se viu ali apertado, oprimido, fugindo, se escondendo, né? Entrar na caverna e aponta para essa fuga, para essa tristeza, essa desistência. E Elias começa a dizer: eu não sou melhor do que os meus pais. E ele começa a falar: só sobrou eu tenho sido zeloso. Ele repete isso, né? Ele fica repetitivo nessa dor dele. Eu tenho sido zeloso, estão matando os profetas à espada, só sobrou eu, o único que está fazendo as coisas certas sou eu. E ele começa então a reclamar com Deus. Um anjo insiste com ele, levanta ele, dá comida a ele, ele volta a dormir, tem toda aquela história, mas aí quando ele chega no monte, Deus vai se manifestar lá. E aí você sabe a história. Tem um terremoto, Deus não está no terremoto. Tem um vento que despedaça os penhascos, o vento muito forte, Deus não está nos penhascos. Tem um fogo, Deus não está no fogo. Mas quando vem um vento tranquilo e suave, Deus se manifesta e faz a célebre pergunta, e repete a pergunta, né? Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aqui? E Deus, então, ouve Elias e, assim, Deus não para a dor de Elias. Deus simplesmente fala para ele: volta pelo caminho de Damasco, vai ungir um rei, vai ungir um profeta, vai organizar a sua vida. Ele é restaurado ali e vai viver essa experiência de novo até que ele transfira o seu ministério a Eliseu e seja aquele que vai ser arrebatado numa carruagem como que de fogo. É isso que o texto diz, é isso que a palavra diz. Então, nosso alvo aqui hoje é pegar pelo menos 4 pontos para falar de como Deus se move, porque Ele é um Deus que nos restaura no meio das crises.
No meio das crises mais difíceis, existe um Deus que nos restaura. Então, o nosso primeiro ponto hoje pela manhã, e é o pastor Wesley que vai falar disso agora, o Deus que nos restaura nas crises, é aquele que nos faz uma pergunta. Amém. Glória a Deus. É interessante o que a gente está dizendo aqui, né? Que o senhor está analisando, né? Elias estava vivendo um tempo de crise. Isso mostra para nós que cada um de nós também, em algum momento, podemos passar por uma crise, né? Seja ela financeira, uma crise emocional, seja ela sentimental, nos relacionamentos, ou até mesmo no relacionamento com Deus, né? Tem gente que entra em crise com Deus nos dias de hoje, às vezes a perda de um ente querido, né? Então, nós temos muito que aprender com essa experiência de Elias. E da mesma forma que Deus não passou a mão na cabeça de Elias e ficou ali massageando o ego, a dor dele, né? Assim é conosco. Deus vai nos colocar, nos posicionar para a missão, né? O reino é mais importante. E aí a primeira coisa que ele fala aqui é que Deus fez uma pergunta para Elias, né? Elias estava frustrado, se sentindo abandonado, né? Mas Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Ou seja, existem crises que a gente entra, né? E pensa que é Deus que colocou a gente lá, né? Muita gente fala: Deus te levou para o deserto para te provar. Deus te levou para essa crise aí para poder pesar a mão. Nada disso é interessante, né? Porque já viveu toda essa experiência de deserto, 40 dias, ele viveu essa experiência de sofrer a ira de Deus. Hoje nós não mais vivemos essa experiência. Cristo já viveu por nós. Mas isso não impede de entrarmos em crise num momento ou em outro, entrarmos numa caverna. E aí, o que a gente tem que fazer é aprender como Elias aqui, né? Não jogar o propósito de Deus fora, não jogar o propósito de Deus no vento, no momento da crise, né? Às vezes, no momento de crise, a pessoa olha e fala: vou chutar o balde. E aí, depois que a crise passa, você precisa ir lá, recolher o balde, encher de novo. Às vezes, joga tudo para o ar por causa de uma única frase. É uma coisa que eu falo muito, né? Nós definimos o que a gente vai fazer com aquilo que fazem com a gente, né? Você define perder a sua paz. Você escuta uma mal resposta, você define se você vai entrar numa crise, numa caverna, ou se você vai ficar em paz com aquilo, né? Então, Deus faz essa experiência aqui com Elias, né? Um propósito ali, algo muito importante, era Elias compreender o tamanho da inutilidade dentro daquela caverna. Quando a gente está dentro da crise, às vezes você pensa: ninguém está passando pelo problema que eu estou passando, o meu problema é o maior, ele é o mais difícil e ninguém me entende. A gente precisa compreender que Cristo passou por tudo. Cristo passou por todos esses problemas e se ele venceu, nós temos que ter bom ânimo para vencer também. Então, esse é o Deus que nos restaura nas crises. No tempo de crise, ele também pode nos restaurar, ainda que estejamos dentro da caverna, né? No meio do problema ali, ele nos restaura. E a primeira coisa que ele faz é nos fazer uma pergunta, né? Ele faz a pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Essa pergunta revela para Elias a inutilidade dele estar naquela caverna, ou seja, de que adianta você estar aqui? O que você está fazendo aí? Porque quando a gente está debaixo de muita pressão, você tende a abandonar o propósito. E são as perguntas, as reflexões sinceras, as avaliações sinceras que nos fazem poder tomar a decisão, né, de voltar no caminho. O segundo tópico aí é que o Deus que nos restaura é um Deus que nos lança um desafio. Bora lá, bora lá. Vou deixar você ainda falar, Wesley. Amém, amém. Né? O segundo tópico aqui é esse, né? Depois que Deus faz essa pergunta para Elias ali dentro daquela caverna, ele então lança um desafio para ele, né? Fala: Elias, sai para fora, né? Ou seja, olha, tem uma visão ampla. Por quê? Porque a caverna limita a nossa visão, né? Essa é a frase: a caverna limita a nossa visão. A visão que Elias tinha
de tudo aquilo que Deus tinha para mostrar para ele, dentro da caverna estava muito difícil. Ele não tinha como ter uma percepção. Assim como nós, quando estamos dentro de um problema, debaixo de um tempo de pressão, a gente fica com a visão limitada. E às vezes precisa de um irmão, alguém mais maduro, te chamar para fora do problema, né? Uma frase que o pastor Edson Júnior fala muito é: sai do problema. Sai do problema. E muitas das vezes a gente quer entrar no problema, mergulhar no problema, mergulhar na dor, para tentar achar alguma coisa ali, ver alguma coisa ali, e é exatamente o contrário. Diante do problema, diante da limitação, diante do tempo de pressão, você tem que sair da caverna. E Jesus vivia essa experiência. Todas as vezes que ele era pressionado ali, você vai ver que ele pega o barquinho dele e atravessava para o outro lado. E aí ele fazia um determinado milagre, alguma coisa, a hora que a pressão vinha, que a multidão vinha, ele pegava o barco, pegava os discípulos e atravessava para o outro lado. Então, Jesus estava sempre saindo desses lugares de pressão. Por quê? Porque esses ambientes vai produzir uma visão limitada. Então, ele fala aqui que a visão de Elias era limitada e ele diz para Deus que só ele estava ali. É lógico que só ele estava dentro da caverna, né? Então, só ele estava ali, só ele que não tinha se dobrado, só ele que tinha sobrado como profeta, só eu que estou fazendo as coisas nesse discipulado, só eu que trago o lanche nessa célula, só eu que faço as coisas nessa rede. E aí, por que que isso acontece? Porque às vezes você pode estar dentro de uma caverna, com a visão limitada, precisando de sair para fora, olhar para o lado, né, ver as pessoas, para poder compreender aquilo que Deus está fazendo. Elias tornou-se ali também arrogante, né, no sentido de arrogante consigo mesmo, no sentido de só eu estou guardando a sua lei, só eu restei, só eu estou sendo zeloso, eu trabalho demais, eu faço demais. E Deus falou para ele: negativo, tem mais 7.000 que não se dobraram. Então, 7.000 também não é 6.999 mais um. Não é o número, 7.000 cravado. 7.000 aponta para 7, um número perfeito, 1.000, um número muito grande. Então, existe um grande número, os milhares, de uma maneira perfeita, né? Esse número 7 é muito significativo. Então, esse 7.000 tem muita gente. É provável até que havia mais do que o número 7.000. Existem milhares, um número perfeito, um número muito amplo, um número muito completo de pessoas que também não dobraram os seus joelhos. Mas você está vendo só a sua condição. Mas é comum, né? Quando a gente está debaixo de pressão, de tristeza, de desejo de desistir, a gente entra nesse lugar de achar que só nós fazemos, de supervalorizar a nossa tarefa, o que fazemos, o nosso testemunho. Isso é justiça própria, né? Aqui, Elias se encheu de justiça própria. Então, esse segundo tópico fala de que o Deus que nos restaura é aquele que nos lança um desafio, né? Porque ele nos chama para sair fora da caverna. A visão de Elias estava limitada. E Deus é um Deus restaurador. Então, o restaurador está presente. Ele vai até Elias e chama Elias para uma realidade. Por quê? Porque Deus não ia lidar com Elias se ele não quisesse restaurá-lo, se ele não soubesse que ele era capaz de sair daquela situação de prostração completa. Você sabe que Elias tem um momento ali de sono, ele come, mas não. Aliás, ele caminha muito e dorme profundamente. Ele come, mas dorme profundamente. E o anjo dá para ele um pão e uma água para que ele possa prosseguir. E isso, então, tanto dormir muito como caverna, esse é um texto muito usado, inclusive, para falar de depressão. E outra, depressão de um homem que é um dos maiores profetas de toda a história bíblica, o cara que subiu na carruagem de fogo, o cara que fez cair fogo do céu. Elias fez, sabe, milagres extraordinários. Era um cara assim, sem precedente. Eles tinham muito medo, inclusive, de Elias. O rei tinha medo de Elias. Presta atenção, Acabe, se bem que ele era um banana, né? Porque era a esposa que mandava lá,
Mas, enfim, ele tinha medo, o rei tinha medo dele. Ele era um profeta temido, era um cara de uma autoridade, e Elias era um cara muito firme. Só que isso não isentou ele de atravessar um momento difícil, de chegar e falar, me mata. Aliás, ele pediu a morte, falou, Deus, me mata porque eu não sou melhor do que os meus pais. Os pais, quem são os pais de Elias? Ou seja, tá nem na história. Tá entendendo? A pessoa se diminui, fica debaixo de pressão. Esse é o tipo de palavra, Wesley, que eu acho que é aquela palavra que às vezes você pode dizer assim, não, mas eu não estou em crise. Tá tudo certo. Essa é aquela palavra que você guarda na mochila. Entende? E aí lá na frente você precisa já ter ouvido ela, aí alguém vai te relembrar ela, alguém vai pegar os fundamentos dela e vai ajudar você a sair do lugar difícil. Então Deus não chama os que não são capazes de sair daquele processo. Deus não falou, tadinha, é só você, nossa, eu te amo tanto, você precisa, como que eu posso dizer? Você precisa olhar. Não, ele só falou, o que você está fazendo aí? Não, volta. Volta para sua posição, volta para o seu ministério, volta para o seu chamado. Você tem um rei para levantar, você tem um outro, levanta outro profeta no seu lugar. Deus dá novas instruções e entende? Alguém escreveu no chat aí, você consegue ler, Pastor Wesley? Porque apareceu para mim e saiu rapidamente. Terceiro tópico, Deus é aquele que nos faz uma proposta. Então, o fim da vida de Elias não era a caverna, nem era o fim do seu ministério. Deus vai lá e chama para ele, fala: não, você vai ungir um rei, dois reis, na verdade. Você vai ungir um rei de duas nações. Você vai levantar alguém para te suceder como profeta. Ou seja, o discipulado continua. A missão profética continua, o discipulado continua. Então, o Deus que nos restaura no meio das crises é aquele que nos faz propostas, é aquele que nos dá instruções. Por quê? Porque a caverna não pode anular um chamado profético, a caverna não pode anular um ministério. A expressão aqui é: a pressão não pode destruir você. Os dias difíceis, a crise, não pode fazer você abrir mão de tudo, desistir de tudo. Não é isso, pastor Wesley? É exatamente isso, né? Pastor Antônio escreveu ali aquela hora que Pastor Tchepe falou que o Acabe era mimizento, né? Homens que às vezes ficam no mimimi. Mulheres também, às vezes, né? Acabe, na verdade, nasceu mais ou menos em 92, 93. Ele é dessa geração mais nova aqui. Ele é o protótipo dessa geração aqui agora. Ah, esse terceiro passo aqui é o que eu achei importante aqui, é a fala do Senhor, né? Volta pelo mesmo caminho por onde você veio. Ou seja, né? Às vezes a pessoa sai, Andou e perdeu tempo. andou e perdeu tempo. Então, Deus olha e fala, volta e vai fazer o que você está fazendo, volta pelo mesmo caminho, né? E voltar pelo mesmo caminho, para nós hoje, fala, volta lá na pessoa que te ofendeu, pede perdão, ainda que ela não mereça o perdão, volta lá, volta pelo mesmo caminho que te fez sair. E muitas das vezes a experiência que a gente vive né? Você é frustrado aqui, quero trocar de rede. Frustrou aqui, eu quero trocar de pastor. Frustrei aqui, quero trocar de esposa. É Frustrei, trocar de igreja. quero trocar de igreja, de serviço. E não, a questão não é essa. Deus fala, o que você está fazendo nesse desejo aí de crise, de trocar? Volta lá pelo mesmo caminho onde você foi ofendido, trata lá, que eu tenho mais coisa para fazer na sua vida. E aí, às vezes, a gente não vê pessoas concluindo ciclos por causa disso. Entra numa caverna, muda o plano. Entra em outra caverna, muda o propósito. Entra em outra caverna, muda o projeto. E aí não vê conclusão de Deus em nada na E sua às vida. vezes, e às vezes você tem pessoas que foram treinadas ao longo da vida, na sua infância, pelas crises. Elas foram treinadas para apertou, corre para a caverna. Entende? Apertou,
abandona tudo. Apertou, só você está sofrendo. Você é o centro das atenções. Eu não estou dizendo que pessoas não tenham dores, não tenham dias difíceis, não possam entrar na caverna em algum momento. Deus não corrigiu Elias por ele estar na caverna, ele só fez a pergunta. A pergunta repetida: o que você está fazendo aí? É levando ele a avaliar a inutilidade de estar naquela caverna. Agora, a hora que Deus chega, veja, Deus também vem na calmaria, né? Deus não está no fogo, não está no vento, não está no que despedaça as penhas, não está no terremoto. Deus está no cicio tranquilo, ou seja, no meio do tumulto, no meio do sufoco, da crise, você precisa acalmar para poder ouvir a voz de Deus, entendeu? Você precisa do vento tranquilo, porque no meio do turbilhão, às vezes, é difícil, ok? Temos um quarto ponto aí, né, Pastor Wesley? Temos sim. O quarto ponto aqui é aquele que nos aponta a saída, né? Então, Deus que nos restaura nas crises é o Deus que nos aponta uma saída. ele aponta uma saída para nós. Então, a crise não se vence fugindo dela, nem se escondendo, mas encarando ela de frente. Ou seja, não adianta ir para Caldas Novas e pensar que a hora que voltar o problema vai estar resolvido. Não vai. Então, quando você entra num tempo de crise, num tempo de pressão, precisa combater isso de frente, fechar a cara, partir para dentro, resolver, passar o que tem que passar e seguir. Você imagina se nós fôssemos desistir da missão cada vez que uma pressão vem sobre a vida da gente. O dia que vem uma pressão, eu não vou liderar a célula, eu não vou célula, né? O dia que tem uma pressão, eu não vou para o culto. O dia que tem uma pressão no casamento, eu não vou lá fazer o que eu tenho que fazer, dar uma aula lá no CPL, no cursão. Então, não. Pastor Wesley, se diante de cada pressão eu não fosse para o prédio ou fazer o que eu tenho que fazer, umas 3 vezes por semana eu estava de folga, hein? Intocado na caverna. Tipo assim, um domingo, uma quinta, entendeu? Eu fico pensando, a maturidade é uma coisa extraordinária, né? Porque eu fico pensando no fato de que eu não tenho opção, eu nunca tive, eu não me lembro de nenhum dia nesses quase 17 anos, 16, né? Vamos fazer 17. Eu não me lembro nenhum dia nesses quase 17 anos que mesmo eu sufocado, eu tivesse deixado de ministrar. Você entende? De estar no culto com um sorriso. O cara pode olhar para mim, os meus ombros podem estar até abaixados, assim. E eu não estou aqui tentando falar bem de mim, mas falar da situação de que, mesmo diante de desafios, de duras perdas ou de dias de caverna, dias de luta e dias de luto, mesmo assim, você está lá. Está conseguindo compreender? Não abre mão, não arreda. Então, não se vence a crise fugindo, nem se escondendo, mas encarando. É preciso sair e permanecer, ver Deus nos conduzindo ao nosso destino profético. Elias ainda seria arrebatado, Elias ainda levantaria Eliseu, um cara com uma unção dobrada da dele. Então, sair da caverna fala de viver uma restauração completa, ter uma visão completa, ver a saída. Então, veja bem, a conclusão desse texto aqui, e o pastor Wesley vai ficar aqui só mais 5 minutos, ele vai levar a obreira para o trabalho e vai pelo carro, vai fechar a câmera aí, eu vou ficar aqui no compartilhamento com os irmãos. Mas o ponto-chave aqui é: o Deus que nos restaura nas crises é aquele que nos faz uma pergunta, é aquele que nos lança um desafio, é aquele que nos faz uma proposta e é aquele que nos aponta a saída. Esses são os 4 tópicos. Lembre-se, a crise é a oportunidade que você tem de perceber a ação de Deus. Eu não acho que Deus te leva para a crise para te ensinar coisa alguma. Eu acho que a crise é um fato da vida e algumas crises a gente mesmo se mete nelas. Simples assim.
As nossas escolhas nos colocam dentro delas. Mas é isso. Deus vai te levar a reflexões a partir das perguntas. Deus vai te desafiar a não ficar nessa situação. Ele vai te propor uma tarefa, uma missão, um chamado profético, uma volta pelo caminho, e ele vai te apontar a saída, aquilo que vai te permitir voltar a fluir como um grande homem de Deus. E aí, assim, quase terminando, nós vamos para as considerações finais com o pastor Wesley para liberar ele, e vou abrir aqui para o compartilhamento. Baixou a luz aqui. E aí o grande X é o que está lá em Tiago. A Bíblia diz, Elias era um homem como nós, sujeito, Tiago capítulo 5, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dores. Mas ele orou, clamou, e muito poder há na oração de um justo. Ele liberou uma palavra, não choveu. Ele liberou a palavra de novo, choveu. Então, o texto termina dizendo, muito pode, por sua eficácia, a oração dos justos. Amém, pastor Wesley? Suas Amém. considerações. Minhas considerações finais aqui é o aprendizado que esse estudo aqui de hoje deixa para a gente, né? Nós não estamos isentos de entrar em crise. Já passamos, em algum momento iremos passar de novo e continuar vivendo, né? Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. As aflições hoje apontam para essas crises. Mas é interessante analisar que, diante de crises, a gente, debaixo de pressão, seja no casamento, no ministério, na igreja, quando a gente está numa determinada caverna, o cara não para de trabalhar. Ele vai para o serviço debaixo de crise, ele bate o ponto, ele trabalha, atende os clientes, mesmo debaixo de crise, né? Ele faz determinadas coisas, ele vai no mercado, ele faz compra, ele corta o cabelo, conserta o carro no mecânico, estando debaixo de crise. Mas ir para a igreja, ir para o culto, ir para o lugar onde a cura está, que é a presença de Deus, aí a pessoa não quer, não quero. Eu estou em crise Quase com sempre o que é sacrificado é o chamado, né? O ministério, é a vida espiritual, que na verdade é a fonte. Na verdade, é a fonte de cura, a fonte de vida. É a pessoa que vai falar, sai da caverna para você ter uma visão melhor. E não, na verdade, esse é a primeira área que a pessoa resolve cortar o vínculo. É com a igreja, é com os pastores, é com os líderes. Por quê? Porque eu estou passando um tempo de crise. Então, não vou no culto. Então, que esse ensino de hoje possa deixar essa reflexão e esse ensino para nós, que no tempo de crise, a primeira coisa que você precisa fazer é sair da caverna e ir para onde está a presença. É isso. Glória a Deus. Pastor Wesley, você está na liberdade, ok? Segue aí o dia de trabalho. Eu quero fazer a foto só. Deixa eu fazer a foto já agora. Temos bastante gente aqui. Quem puder abrir a câmera, nós vamos fazer aquela fotinha com a quantidade que o Meet permite. E na sequência a gente vai começar a compartilhar, ok? Deixa eu só dar um print screen aqui. Abrimos. Deixa eu pegar a luz aqui. Peraí. Eu fiquei escuro. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Aconteceu alguma coisa aqui, gente. Cadê a luz? Mas não é isso. Tá. Ué. Mas não é o ring light, não. É. Vamos lá? Espera aí. 1, 2, 3. Sorrisos. Tá. Você vai mandar coração agora, Fernando? Espera aí. Acho que eu consegui. Deixa eu só salvar aqui para eu não perder. Deu certo. Amados, perdão, tem um pigarrozinho aqui. Eu não sei por que eu estou ficando escuro no negócio aqui.
Não tem uma justificativa para eu ficar escuro. Mas eu vou mexer aqui, vai dar certo. É porque a hora que eu me mexo, ele muda a configuração da luz aqui, essa cortina atrás de mim. Amados, a primeira pergunta que eu tenho é para o Gabriel. Gravamos a reunião de ontem, Gabriel? Aleluia. Gravamos a reunião de hoje? Estamos gravando, Gabriel? Envia esse também, já envia logo 2. Amados, eu vou conferir hoje se eu enviei todos os esboços. Eu tinha muito esboço para enviar, se eu enviei todos os esboços. Não tem a proposta de enviar esboço, o compartilhamento tem sido bem espontâneo. Mas todos os dias, pela graça de Deus e com a disposição do Gabriel, eu tenho a fotinha, o esboço e a gravação. Então, às vezes você quer compartilhar com outra pessoa, ela quer assistir só o trecho da palavra, o irmão que não pôde participar. Eu acho que compartilhar a palavra é sempre muito precioso, né? Então, a gente vai pondo. Agora, se algum dia não acontecer, não tem obrigatoriedade nenhuma, tá? Só para você saber. Porque o nosso alvo é estar aqui em comunhão com quem está aqui. Nós somos 70 pessoas aí, fora os que estão de 2 a 2 aí, né? Como o Kleber e a Priscila. O Bruno, tem mais gente aí em dupla. O que nós queremos, na verdade, é compartilhar a palavra. Então, hoje nós vamos começar com o pastor Antônio, mas eu gostaria de desafiar aqueles que nunca participaram. Aqueles que nunca participaram a fazer comentários, a compartilhar como está sendo para você, o que você entende da lição. Você quer falar alguma coisa para acrescentar ou fazer uma pergunta, essa é uma boa hora. Independente de você levantar a mão ou não, você pode abrir o microfone e vai falando conosco. Olha lá, o Bruno Calisto. Quem é essa Leide aí, Bruno? Como é que é o nome dela? Que eu não lembro. Giovana, fala oi. Paz. Giovana, Deus abençoe, querido. Amém. A Leide. Privilégio saber que vocês estão de manhã aí, juntos aí como casal, restaurando o altar, estabelecendo o altar do casal aí, amém? Amém. Amém. Pastor Antônio, começa compartilhando conosco. Glórias a Deus. Bom dia a todos que eu não tinha falado ainda. Na verdade, eu tenho 2 impressões aqui, né? A primeira tem a ver com essas crises que nós enfrentamos ao longo do tempo, né? E ou você avança ou você fica dentro da caverna, né? Eu estava aqui, o senhor falando com o pastor Wesley, eu estava aqui imaginando, desde 2010, né, os remanescentes de 2010 sou eu, o pastor Wesley e o pastor Luiz Nardi, que está desde a Monsenhor Eduardo, né? E eu fico imaginando aonde eu estaria se eu tivesse ficado dentro da caverna, né? Então, assim, e aí eu entro na impressão daquilo que o senhor, mas o pastor Wesley compartilhou. Interessante a gente se atentar às crises, porque no momento de crise você esquece das vitórias que você já teve, né? Quando você olha para a história de Elias, ele esqueceu completamente quem ele era, de onde ele tinha saído, quais eram as benfeitorias. A identidade ficou abalada. Isso. Convicção, né? Sabe, ele esqueceu tudo aquilo que Deus tinha usado ele, né, para fazer, né? E não é muito diferente comigo ou com qualquer dos irmãos aqui está aqui. Então, nos momentos de crise, nós temos que parar, entende? Refletir, não tomar, né, decisões,
não falar aquilo que você não quer, né, que aconteça, né? Porque é o mais importante, a hora que uma crise chega, é você olhar, né, para trás e ver de onde Deus te tirou, aonde você chegou. Qual é a história que você vem construindo até essa crise chegar? A crise chegou, mas tem uma história, tem um passado, né? Então, importante que essas crises não fechem os seus olhos a tal ponto, porque é natural que a caverna limita a sua visão, né? Mas ela não limita a sua consciência. Ela não limita, sabe, aquilo que você já passou, aquilo que você já fez, aquilo que você já construiu. Então, mesmo Elias, tendo sido um grande homem de Deus, ele também tinha emoção. E a hora que a emoção fala mais alto do que a sua fé, você tende a esquecer tudo aquilo qual Deus já fez na sua vida. Né? Glória a Então, Deus. era só isso que Dona eu queria Joisele. deixar com os irmãos. Graça e paz, queridos. Onde eu estou aqui, não consigo abrir a câmera, mas eu gostaria de falar assim como foi pertinente ouvir essa palavra, porque nós ficamos tão apegados, né? Nós queremos viver uma restauração, mas nós ficamos tão apegados ao que está lá na frente, que era, no caso, a ameaça que esse profeta tinha, e esquecemos de valorizar o convite que o Senhor nos dá, muitas vezes, de voltar. Nós queremos tanto ir, mas às vezes o convite é volta, volta, né? Passa por esse caminho e volta. E é tão interessante isso que eu estou vivendo uma jornada aqui na minha terra, no meio da minha parentela, que é uma jornada de voltar. Voltar nos lugares é como se eu passasse no meio das crises do passado, né, no meio da parentela aqui, e ver o quanto Deus já restaurou. Eu até falei esses dias numa postagem que as cavernas nos lembram muito de ruínas, né? O que ficou para trás. Olha o que eu passei, olha a minha dor. E às vezes a gente quer levantar essas ruínas, porque a gente quer mostrar para as pessoas que tem, e as ruínas precisam ficar para trás. Então, o que essa palavra hoje falou muito forte ao meu coração é: desapega de muitas vezes querer só ir, tá tão apegado no futuro ou no concluir a sua jornada lá na frente, que nós esquecemos de voltar. E às vezes o voltar é que é importante, porque o voltar vai te impulsionar para de fato você chegar lá na frente no propósito que Deus tem para você. Um bom dia para você e saudades de todos. E de mim? A de você é muita, e eu te amo só há 28 anos. Glória a Deus, te amo. Andréia, falou ontem que participaria hoje, está pronta aí? Oi, pastor, graça e paz. Bom dia, graças a Deus. Foi muito importante hoje. Esses dias, né, tem sido desafiador, como desde quando eu entrei no Ministério Edificar, né? Como tem sido edificante aprender com o Senhor, aprender com os irmãos. Tem mexido muito com as minhas emoções, mexido com, às vezes, voltar atrás e, às vezes, precisar prosseguir. Porque, às vezes, eu voltar atrás me traz muitas dores e feridas, sendo que, ao mesmo tempo, eu preciso avançar uma milha. Então, fica uma balança de medidas que precisam, às vezes, estar na mesma medida, ou, às vezes, o avançar, no meu caso, precisa ser mais alto do que voltar ao passado, porque o passado já trouxe muitas cicatrizes, e essas cicatrizes têm embasamento para ajudar outras pessoas a sair do que eu já saí, do que eu já vivi.
porque conhecer a palavra com 8 anos e com 3 anos, de 3 anos para cá, verdadeiramente ser uma pessoa convertida, uma pessoa que verdadeiramente precisa deixar o eucentrismo, o vitimismo, os mimimis para trás, uma falta de construção de uma base que não tive familiar, e o mundo que me construiu, porque eu não quis permanecer na palavra. Eu conheci a palavra, mas eu quis viver o mundo. Então, hoje, verdadeiramente deixar o mundo e viver Cristo tem sido gratificante, mas ao mesmo tempo desafiador. Então, muitas das vezes, minha casa minha casa, que eu digo, o Edinho já quis fechar a célula esse ano, e eu sempre voltava e falava, não, o Senhor não falou. Então, aí teve vezes que eu virei e falei, não, vamos fechar a célula, por algum motivo que me chateou, mas, ao mesmo tempo, aí ele que falava, não, Deus falou com você? Então, e na última, de umas 3 quartas-feiras que nós tivemos, foi uma das melhores células que nós já tivemos na nossa casa. Então, foi a resposta de Deus. Então, assim, às vezes o Senhor está em silêncio, mas verdadeiramente o Senhor está trabalhando. E no momento certo, Ele vai fazer com que as suas escamas caiam. Por mais que as lutas sejam difíceis, por mais que você esteja passando por problemas financeiros, problemas emocionais com o filho que não te respeita, não te honra nem nada, mas você precisa permanecer, porque não é a minha situação, mas é falar de Cristo, é mostrar que é possível, que com Cristo eu vou conseguir vencer. É com Cristo que eu vou avançar e vou poder ajudar outras pessoas. Porque se eu não tiver Cristo, eu vou ser simplesmente uma mera ouvinte, como muito tempo eu fiquei só no banco. E eu decidi que esse ano eu não quero mais viver só no banco. Então, eu sei que grandes lutas virão, eu sei que será muito desafiador, porque o diabo ele sempre quer nos voltar atrás, ele quer vir com culpa, com acusação, mas eu sou muito grata, pastor, muito grata por estar no lugar certo, no momento certo, no dia que o Senhor disse sim para mim. Porque eu fiquei tantos anos na comunidade de vida, eu não aprendi nada do que eu sei hoje. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor, a Jesus, por usar vocês, por te permitir ser o meu pai na fé hoje, por cuidar de mim, por cuidar da minha casa, e não desmerecer os outros pastores. Mas eu sou muito grata porque você disse sim para mim. Então, se o senhor tivesse falado não para mim, eu não sei o que seria, se eu estaria hoje podendo ser construída uma nova mulher. Aos meus quase 50 anos, já, tantos anos, com 8 anos, hoje para 50, e aprender hoje, em 3 anos para cá. Então, nunca é tarde para poder voltar a Cristo e reconhecer que você é um nada, que você não merece nada, mas que Cristo é por você. Que independente de você não ter tido uma base familiar, de você ter sido totalmente destruída pelo seu pai, pelo seu modo de vida, e escolha que, por uma base que você não teve, você deixou ser destruída com tantas coisas, porque o meu testemunho, no dia do encontro, foi totalmente a palavra da pastora Gisele. A minha vida é a pastora Gisele. Então, assim, o testemunho dela me faz crescer, me faz permanecer onde eu preciso estar. Glória a Deus. Então, eu sou muito grata e continuo contando com vocês. Eu sei que eu preciso aprender muito, pastor. E esses últimos jejuns para cá, esse último jejum para mim foi o melhor de todos. Onde Você não viu o próximo ainda.
Amém, pastor. E assim, eu fiquei tão feliz porque nós compramos o livro e todas as mensagens que o senhor coloca da confissão e coloca todos os dias que o senhor lança, eu coloquei no livro. Eu escrevi de próprio punho nas últimas páginas. Então, aonde não tinha espaço, eu escrevi, eu coloquei pregado com uma folha e eu abençoei uma pessoa para poder receber cura. E abençoei com aquele livro que o senhor guardou para mim, eu abençoei a família do João. Todo mundo tem algo para compartilhar. Nossa, pastor, eu sei que eu sou muito grata. Hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho disposição. Hoje eu virei tia-avó, então desde o dia 6 eu tenho cuidado de um bebê, e isso tem me trago alegria. Isso tem me deixado, porque eu vejo vida, então eu vejo vida através de uma criança e fico glorificando a Deus pelo poder da vida. Então, a minha tristeza do que eu estava passando com o meu filho, em relacionamento dele, o que ele vai fazer, isso já não tem mais sido mais importante para mim. Porque eu tenho cuidado de uma vida que precisa receber o que eu aprendi e o que eu recebo de Cristo todo dia. Amém. Então, isso tem me feito bem. Nós E eu nos quero alegramos. somente agradecer. Amém. Nós nos alegramos pelo seu testemunho. É isso. Quando você dá oportunidade para alguém que ainda não falou falar, você consegue conhecer a história, você consegue perceber como é que Deus está se movendo. Sobre coisas que você não sabe, sobre uma parte da obra que Deus está fazendo que você não sabe. Você está junto no culto, mas você não conhece a história de cada pessoa, a medida de restauração, ou a crise, ou a bondade de Deus sobre cada pessoa. Obrigado, Andréia, por participar. Gabriel. Amém. Cara, a história de Elias sempre fala muito comigo e eu acho interessante o texto que você e o pastor Wesley usaram, né, de 1 Reis 19:4. Já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados. Eu acho isso interessante porque nessa fase da vida de Elias, ele já tinha passado por tantas vitórias, por tantas coisas que são muito maiores do que as que os pais deles viveram, né? Só que a palavra nem menciona exatamente a história dos pais de Elias, mas mesmo assim ele caiu nessa posição de querer manter uma imagem, nessa posição de querer ser forte. Eu percebo que na vida cristã nós caímos muito nesse lugar, porque ele construiu uma reputação como um profeta poderoso, como um profeta obediente, mas isso não impediu ele de se sentir vazio, isso não impediu ele de se sentir sem, como é que eu posso dizer, sem propósito. Eu percebo que muitas vezes, como líderes, ou como até pessoas comuns na vida cristã mesmo, nós criamos essa casca de que eu estou sendo menos produtivo, de que eu estou às vezes à margem do que Deus espera, de que eu estou muito exausto. E é interessante que Deus ele não respondeu Elias pelo seu cansaço, não respondeu Elias pela sua fraqueza. Até que pelo contrário, antes mesmo de Deus falar com Elias, ele já tinha providenciado descanso para ele. Então isso mostra que nós precisamos remover essa casca de que na vida cristã eu nunca vou passar por altos e baixos, de que na vida cristã eu nunca vou passar por momentos mais difíceis. E é interessante quando você vai avançando na vida cristã, e principalmente quando você vai servindo com mais intensidade, porque você pode, eu já passei por isso, tá? Você pode criar essa casca de que você é útil e hora ou outra você vai cair numa posição de descrédito. Você vai se frustrando com base nas suas próprias expectativas, com base naquilo que você estabeleceu, naquilo que você acha que é bom. E às vezes isso não é o que Deus separou para você, não é o que Deus espera a seu respeito. E eu passei muito por isso recentemente, até interessante que o meu devocional ontem foi sobre a história de Elias e de lembrar que tá tudo certo, às vezes passar por momentos mais difíceis em que as suas emoções podem ficar mais abaladas, mas isso não define a sua história. É aquela coisa, o pastor falou, o pastor Joisé fala muito sobre isso, os pastores no geral falam muito sobre isso. Você não é o que te aconteceu, você não é o que fizeram com você, você não é a situação que você está passando, mas o que você faz com isso define muita coisa. Então, na liderança, na sua célula, você vai passar por dias difíceis. Na sua própria vida, você vai passar por dias desafiadores. Mas
o que você faz com isso, a forma como você vai definir até as coisas que o Senhor fala. É interessante quando você está passando por momentos de fraqueza, nós temos uma tendência a questionar até aquilo que Deus já falou com você, até as promessas que Ele já definiu a seu respeito. É isso. Glória a Deus. Amém, amados? Depois, no final, eu vou deixar a pastora Joisele finalizar, mas vamos orar, só para não corrermos o risco de não termos o tempo de oração aqui. Eu não sei que hora que a reunião termina. Quem está fazendo a gestão aí é o pastor Wesley. Acho que não vai terminar, porque nós já começamos mais cedo. Então, vamos lá? Se você quiser colocar algum alvo aqui, seja objetivo e rapidinho, que nós já estamos caminhando aqui para o final. Senhor Jesus, eu quero te louvar pela vida de cada um desses irmãos, pela disposição deles, e eu creio que essa palavra é um alimento perfeito do Senhor para o nosso espírito nessa manhã. E nós juntos partilhamos de cada um desses alvos. Hoje eu quero colocar o alvo da Andréia, declarando oração pela vida da sua patroa, Fernanda Aparecida, que tem enfrentado um diagnóstico de AVC, um tempo difícil na sua casa, um susto sobre essa família. Nós já passamos por isso, sabemos exatamente como são esses desafios. Não deixe o diagnóstico dos médicos, dos homens, definir coisa alguma na vida dela, mas seja o Senhor aquele que tem a última palavra e produz todas as medidas de restauração que eles precisam. Nós liberamos o favor e a cura daquele que é o Jeová El-Rafá, o Senhor que é um Deus que cura, que sara, um Deus extraordinário, que tem o desejo de remover toda a enfermidade. Por isso nós repreendemos as enfermidades e declaramos a restauração completa na vida da Fernanda Aparecida, no nome poderoso do Senhor Jesus. Nós oramos pela vida da família, pela história da família, a vida da Franciele Sanchel, José Carlos, eles ali em Portugal estão participando desse tempo conosco. Nós declaramos que essa família, os filhos dessa família, o casamento dessa família, a vida financeira deles, as decisões deles, o desejo deles de estarem no Brasil, em todas as coisas, nós repreendemos as armadilhas do meio do caminho, as armadilhas emocionais e espirituais, e declaramos que nenhuma resistência pode contra a vida deles. Nós os abençoamos para tomadas de decisões corretas, da maneira correta, no tempo correto, para que toda a provisão do Senhor esteja diante deles e que eles não sejam confundidos, mas que sejam guardados, os filhos dessa casa sejam guardados, o casal nessa casa, essa família seja livrada de toda armadilha e em tudo eles sejam achados como bem-aventurados, como gente que prova de uma restauração genuína, como gente que tem um testemunho. Seja o Senhor a restaurar a história deles, o ministério deles, a vida, o chamado deles em todas as áreas e em todas as coisas. Nós declaramos isso. Eu quero orar pela vida do tio Geraldo, tio da Joisele, que é meu tio também, para que a restauração do seu casamento, a questão com os vícios, os limites, os dramas dessa família, os filhos dessa família possam voltar a se alegrar e o casamento viva uma restituição, uma restauração completa em todas as áreas. Repreende toda armadilha, todo engano, tudo aquilo que tem se levantado contra a casa dele, e nós declaramos que ele possa provar do cuidado de Deus, encontrar a salvação que nós encontramos. Nós oramos, intercedemos e nos colocamos nessa brecha para isso. O Kleber tem pedido oração pela vida da dona Conceição, para que haja uma cura definitiva, para que ela seja surpreendida e prove do cuidado do Senhor. O Kleber Costa pede oração pela sua mãe, que está em recuperação de uma cirurgia feita no dia de ontem. Nós declaramos que ela seja restaurada, que o tempo de convalescência seja suficiente e que ela possa dar um testemunho de livramento e de restauração no nome de Jesus. Oramos pelo alvo da Dayana, pedindo pela sua casa, pelo seu filho, que ele volte aos caminhos do Senhor, que ele seja restaurado à comunhão do Senhor, a doce presença do Senhor. E ao colocarmos cada um desses alvos, nós declaramos a nossa profunda dependência, entramos em unidade a respeito de cada um deles e declaramos a cura, a restauração, a conversão, a sabedoria, a provisão para cada um dos nossos alvos. Que os corações desses que estão saindo nesse dia, que os corações desses que estão saindo nesse dia para poder produzir o seu trabalho, a sua obra, o seu chamado, é que o coração deles esteja cheio da bondade do Senhor e que eles não fiquem confundidos. Nós oramos pela saúde também do Policarpo, é o pedido da Fernanda Ellen. O Senhor conhece as enfermidades, o Senhor sabe as dores. Nós nos lembramos aqui da casa do Vitor, enfrentando um tempo de luto,
que ele possa ser surpreendido pelo seu cuidado, ele, a sua mãe, a Fabiana, nesse tempo de perda da avó. Nós pedimos oração pela vida da Thalita, nesse momento final da gestação, pedido dessa vozona aí, da Cris. Nós cremos que o Senhor tem a medida de bondade. Nós cremos que essa gravidez, essa reta final vai ser bem-aventurada, bem-sucedida, e nós daremos testemunho a respeito do nascimento do Levi, como sinal da bondade do Senhor. Nós cremos também no alvo da Jéssica Estrela, que pede oração pela filha do chefe do Inácio, que foi diagnosticada com leucemia. Essa criança se chama Sol. Nós declaramos cura sobre a Sol, nós liberamos a palavra da vida abundante, nós liberamos a palavra da graça e declaramos que o Senhor surpreenda, que toda armadilha caia por terra e que essa criança tenha um testemunho e que ela seja restaurada e salva no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Nós nos lembramos da Geisa, vivendo dias desafiadores no processo da cura de um câncer. Seja o Senhor a dar qualidade de vida. Remove toda dor, toda dúvida, tudo que pode hoje estar afetando a sua alma, o seu espírito e também o seu corpo físico. Nós declaramos que ela seja restaurada por completo e nós não nos esquecemos dela como igreja. Sobre a vida de cada um dos irmãos que tem estado conosco nessa live. O Senhor conhece os corações, as necessidades, e nós sabemos que o Senhor é um Deus surpreendente, que ama os seus. Por isso nós confiamos e declaramos essa palavra no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, queridos? A pastora Geisele queria falar ou abaixou a mão, levantou de novo. Se for o caso, pode abrir. Senão nós vamos encerrar por aqui. Já fizemos a fotinha. Oi, querido, pode encerrar. Ela ficou aqui, eu tinha esquecido de tirar, mas só para dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós rejeitamos o processo de restauração que Deus tem para nós. Quando nós decidimos não abrir mão, né, da razão, não abrir mão do entendimento próprio, não abrir mão da justiça própria. Muitas vezes a sua restauração, a minha restauração vai passar pelo abrir mão dessa razão. Eu sofri, eu fui magoado, então abra mão e viva a restauração completa que Deus tem para a sua vida. Amém. Justiça própria. Elias também foi tomado de justiça própria, como todos nós somos em algum momento. A gente precisa aprender a lidar com ela, né? Pastor Wesley quer falar? Quero sim, pastor. Só para a gente orar pela vida desse garoto aqui atrás, ó. É aniversário dele, tá fazendo 19 anos hoje. Hoje? Hoje, 15 de janeiro. Esse baterista aí? 19 anos hoje. Vai comer um pouquinho mais a partir de hoje do que um pouquinho menos do que ontem. A gente a vida dele. Tá no carro aqui comigo. Você quer orar ou quer que eu ore? Pode orar. Amém. Senhor Jesus, nós nos alegramos. Hoje é um dia precioso na casa do pastor Wesley. E o Cauã é alguém muito precioso no nosso meio. Não porque ele é filho do Wesley, mas porque ele tem construído sua própria história. Desde os seus dias de infância, ele tem estado no nosso meio. Ele tem vivido as suas fases e construído seu próprio testemunho, servindo. Cauã é alguém que nós temos visto crescer, amadurecer. Temos visto o coração dele sempre ser cuidado pelo Senhor, e ele serve com uma excelência, com um coração disponível, ele tem se tornado um homem altamente compromissado. Seja o Senhor a surpreendê-lo, a trazer medidas de graça que lhe permitam viver os planos abundantes que o Senhor tem para a história dele. É o Senhor quem tem as portas dos sonhos, dos valores que ele tem nesses dias de juventude, e o Senhor é quem vai guiá-lo a um bom caminho. Nós declaramos uma boa aventura, as bem-aventuranças do Senhor sobre a história do Cauã, que ele seja, sim, o homem de coração surpreendente, o amigo disponível, o servo fiel, o homem comprometido, aquele que se apropria das verdades do Senhor e aquele que desfruta da sua bondade. Nós o abençoamos nesse tempo de aniversário, crendo que o Senhor tem presentes extraordinários, presentes espirituais que jamais os nossos recursos poderiam adquirir, mas que o Senhor tem para entregar de maneira graciosa, para surpreendê-lo. Faz desse dia um dia feliz,
um dia bom, é um dia que o coração do Cauã seja grato pela vida e que ele celebre a vida e que nesse novo ano ele possa entrar numa nova temporada de maturidade, agora já como um homem maior de idade, sonhando os seus projetos no trabalho, na vida emocional, nos seus sonhos, no desejo de estar com alguém, no seu completar na formatura da escola de Timóteo, como um ministro, como alguém que serve no altar, na plataforma. Nós queremos declarar a bondade do Senhor sobre a vida do Cauã, declarar que o amamos, que o respeitamos e que é um privilégio poder ser parte daquilo que Deus está fazendo na história dele. Levanta ele como um grande homem de Deus, usa os nossos ombros para colocá-lo nos lugares altos e faz dele um homem dos seus altares, um homem que encontrou os seus altares, encontrou a sua presença, um jovem que é uma referência no nosso meio, um filho que é um filho abençoado, que tem um homem de bom testemunho, um homem de permanência e de perseverança. Nós abençoamos o Cauã no nome poderoso do Senhor Jesus neste dia de aniversário. Sobre o Cauã, eu quero dizer algo a vocês. Apesar do Cauã às vezes ser um pouco, ele é reservado, né? Eu acho o Cauã, assim, um jovem reservado, mas ele é muito comprometido. Quando a gente trabalha junto, ele é um dos únicos que eu não preciso ficar repetindo as mesmas coisas. Ele recebe a instrução e faz. Eu vejo que o Wesley e a Juliane têm feito um bom trabalho como pais, e eu quero registrar aqui publicamente que nós já tivemos dias, assim, desafiadores com relação à adolescência, né? Aos dias da juventude do Cauã. O Cauã era aquele, eu sempre conto, que pegava a toalha de rosto, punha no vaso e dava descarga quando era criança. Mas isso é de outra dispensação. Nós estamos falando de 12 anos atrás, né? Mas eu vejo de fato um homem sendo formado, um homem sendo forjado, e eu me sinto bem, eu me sinto em paz quando o Cauã está no meio do grupo dos nossos jovens, porque eu sei que ele tem uma medida de respeito. Eu não sei se você sabe, mas eu até disciplinar, até dar um cascudo no Cauã, acho que eu já dei, se bobear. Já dei, Cauã, dei um cascudo uma vez? Tava brigando, tava brigando com o filho do pastor Tiago, acho que eu dei um cascudo em cada um. Eu já corrigi, eu já disciplinei, eu já afastei ele, eu já fiz sem imaginar. Mas o Cauã responde, o Cauã se submete. O Cauã, ele é um alívio para mim. Quando eu estou com os Timóteos, eu sei que se eu liberar uma instrução para ele, eu vou ficar tranquilo. E isso é muito precioso, eu quero dar testemunho público disso. Amém? Amém, seu Cauã? Tá ouvindo aí? Glória a Deus. Amados, excelente dia para vocês, que Deus abençoe a todos. Se você quiser deixar o seu tchau aí, daqui a pouco o esboço. Bom dia a todos. Estará aí, Gabriel. Bom dia a todos, graças a Deus. Bom dia. Amém, aleluia, glória a Deus. Excelente dia de trabalho aí, que aqui no Paraná, daqui a pouco eu vou pegar um pãozinho paranaense aqui.